Olá, eu sou o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo a mais uma reflexão na Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre como os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles influenciam a nossa vida. E é por isso que nós precisamos ter pensamentos e sentimentos alinhados à nossa fé, à nossa crença, à Palavra de Deus. Vamos então meditar como alguns sentimentos, por exemplo, como ciúme, a inveja, a raiva, que levam o indivíduo ao homicídio, por exemplo, como essas coisas elas aparecem na nossa vida, como esses sentimentos vão se instalando, gerando comportamentos que acabam prejudicando a nossa própria vida. Eu quero então convidá-lo a ler comigo o primeiro caso que nós vamos ver na Palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, que é o caso de Saul. Diz a Palavra de Deus, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos de 5 a 7, as seguintes palavras: E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram-lhe ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Observe que nesse texto, o rei Saul, rei de Israel, ele havia saído para uma batalha. Davi, ele estava comandando esses homens e eles venceram os filisteus. Davi já havia derrotado o gigante Golias, como nós vimos, inclusive, em outras mensagens aqui que você pode conferir. Mas essa palavra que as mulheres vinham cantando, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ao ouvir essa palavra, o rei Saul ficou indignado. Por que Davi 10 milhares e Saul apenas milhares? Observe que ele era o rei, ele era maior do que Davi. Mas diante dessa palavra, ele se sentiu pequeno. Ele se sentiu inferiorizado e ficou com inveja de Davi, porque as pessoas estavam falando melhor de Davi do que dele, o rei Saul. Nesse momento, quando ele ouve esse cântico, ele fica bastante chateado. E o texto continua dizendo o seguinte: Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Ou seja, ele fez uma interpretação daquele fato, o pensamento que veio à sua mente foi exatamente por que aconteceu isso. E disse: 10 milhares deram a Davi, a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. O que aconteceu com o rei Saul é o que acontece com muitos de nós. Quando alguém fala alguma coisa de você, quando alguém faz algum comentário, e isso gera em você uma desconfiança, você começa a se questionar,
Você começa a ficar pensando naquilo que a pessoa falou, e às vezes ela falou apenas por falar, ela quis apenas expressar uma alegria ou um sentimento, e você fica remoendo esse pensamento na sua mente, você não dorme, você fica perturbado, você fica magoado, chateado com aquilo na sua mente, você carrega aquele pensamento. E esse pensamento se torna um pensamento quase que obsessivo. Você fica pensando nele todos os dias, 24 horas por dia. Não dorme mais, você não descansa mais, porque aquele pensamento, devido àquele fato que aconteceu, tira o seu sono. Talvez você diga, mas Saul, ele não tinha motivo, né, para ter ciúmes de Davi, porque ele já era o rei de Israel. Nós também não temos motivo para ter ciúmes de ninguém, nem ficar desconfiando das pessoas. Mas devido, talvez, a uma traição, talvez a um descaso, um problema que você tenha passado, isso vai gerando em você desconfianças. E você se torna uma pessoa insegura. A sua insegurança vai gerando essas desconfianças. Eu quero perguntar a você, quanto tempo você fica no Facebook, nas redes sociais, pesquisando a vida do ex, pesquisando a vida de pessoas que já passaram na sua vida, pessoas que você não fala mais com elas e você está toda hora querendo saber o que essas pessoas estão fazendo. É isso que Saul ficava remoendo na sua mente. É claro que ele não tinha Facebook, mas se ele tivesse, com certeza ele ficaria bisbilhotando o que Davi estava fazendo. Quais eram os passos que Davi estava dando. É isso que acontece com muitas pessoas. Os sentimentos de insegurança, de desconfiança, de ciúme, eles, quando batem na nossa vida, nós precisamos aprender a eliminar esses pensamentos, porque eles vão prejudicar a nossa vida. O que aconteceu? Diz o texto que Saul, né, ficou com tanto ciúme, com tanta inveja de Davi, que ele, certa vez, atirou a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Vejam só, quem deveria ter medo era Davi, porque Saul estava tentando matá-lo. Mas aconteceu exatamente o contrário. Saul ficou com medo de Davi. Quando você tem uma desconfiança muito grande, o temor que você tem é que o outro seja melhor do que você. É que o outro vença, é que o outro possa progredir e você ficar para trás. Essa preocupação é a preocupação de quem tem ciúme, de quem tem insegurança, de quem tem inveja dos outros. E isso pode levar a pessoa a gerar uma raiva tão grande que, como Saul fez, né, ele tentou matar Davi. O homicídio ele vem justamente desse fato, dessa raiva, desse rancor guardado no coração. Então nós vamos estudar e meditar como nascem esses sentimentos negativos na nossa vida e como nós os alimentamos. Em primeiro lugar, ocorre um fato qualquer. Por exemplo, no caso de Saul, eles estavam vindo da guerra, eles haviam derrotado os filisteus, e qual foi o fato? As mulheres que vinham dançando e cantando, dizendo: Davi 10 milhares e Saul apenas milhares. Esse fato fez com que, naquele momento, viesse na mente de Saul um pensamento. Então, aquele fato gerou um pensamento. Qual foi o pensamento?
Ué, Davi é melhor do que eu? Por que 10 milhares para Davi e apenas milhares para mim? Eu que sou o rei. Eu sou melhor do que ele? Naquele momento, Saul, ele ficou com inveja. Isso fez com que o seu pensamento começasse a ser um pensamento obsessivo. E esse pensamento gerou essa interpretação, ou seja, o fato gerou um pensamento, esse pensamento foi interpretado. Davi é uma ameaça. E ao fazer essa interpretação, ele começa a agir de uma forma totalmente descontrolada. Isso gerou nele um sentimento negativo. O sentimento negativo que veio para Saul foi o sentimento de ciúme, de inveja, de raiva e de homicídio. Foi assim que nasceu esse sentimento, o desejo de matar Davi. O ciúme, a inveja, o ódio, a raiva, alimentando esse sentimento, isso levou a fazer uma coisa, levou a uma ação. E essa ação foi a tentativa de homicídio. Esse padrão, ele existe na vida de todas as pessoas. Ocorre que depois que ele está instalado na nossa vida, não precisa mais haver nenhum fato, porque o sentimento já está lá. Isso passa a agir de forma inversa. Esse sentimento negativo que nós já carregamos, você começa a fazer uma interpretação negativa das coisas, fazendo com que você pense negativamente e gerando ações negativas. E você acha que os fatos é que estão determinando a sua ação, mas que na verdade é você que está produzindo tudo isso. Esse é um padrão. Imagine, por exemplo, como isso ocorre na nossa vida diária. Imagine que você está andando na rua, né? Isso é um fato. E de repente vem um cachorro na sua direção. E quando esse cachorro vem na sua direção, é um cachorro muito grande, isso gera em você um pensamento. Esse cachorro é muito grande. E você começa, naquele momento, a fazer interpretações desse pensamento que veio à sua mente. Esse cachorro é muito bravo. Esse cachorro vai me pegar. Esse cachorro é perigoso. Tudo isso são interpretações do seu pensamento. E quando você faz essa interpretação, isso vai gerar em você um sentimento. Qual é o sentimento que vem? Medo, insegurança. Então você fica com medo. E o cachorro vem correndo na sua direção. E você pensa então que o cachorro vai te pegar. Você já está com um sentimento de medo. Isso gera em você uma ação. Qual é a ação? Você sai correndo. Mas às vezes o cachorro só queria brincar com você. Essas coisas acontecem todos os dias na nossa vida. E muitas vezes, devido aos fatos que ocorreram, nós pensamos coisas, fizemos interpretações incorretas, geraram sentimentos negativos e agora estamos tendo comportamentos negativos na nossa vida. Você pode quebrar isso. Como você quebra tudo isso? É fazendo interpretações corretas dos seus pensamentos. Você pode se perguntar, todas as vezes que vier um pensamento negativo à sua mente, será que realmente é assim? Será que eu devo me preocupar tanto com isso? Então você deve se questionar e procurar buscar novas interpretações, alinhar a sua vida à vontade de Deus, a fé, a confiança, acreditar mais, confiar mais em Deus, para que você possa ter também
interpretações positivas e isso fazer gerar dentro de você sentimentos negativos. E a sua ação será uma ação de fé, uma ação positiva. Vamos ver mais um exemplo com relação a complexo de inferioridade, as fraquezas, sentimento de derrota que às vezes nós temos. Como é que isso acontece na nossa vida? Vejamos mais um exemplo lá no Antigo Testamento. Esse é um momento marcante no povo de Israel, quando Moisés ele está praticamente às portas, né, da terra prometida, está pronto para entrar em Canaã. Estavam na porta, era só avançar, tomar a terra e tomar posse. Ocorre que Moisés ele enviou 12 homens para espiar a terra, para dar uma olhada, para ver como era a terra e como eles poderiam chegar até lá. Então ele escolhe 12 homens, um homem de cada tribo de Israel, daí 12 homens, né, um representando cada tribo, e eles foram lá, olharam a terra, né, toda. Quando eles chegaram até um local chamado Vale de Escol, diz assim o texto, lá em Números capítulo 13. Depois foram até o Vale de Escol e ali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Eles caminharam, e diz o texto, e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhes e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. Observe que eles foram até ali e trouxeram a amostra da terra. Trouxeram a amostra daquilo que tinha lá. A terra era uma terra muito boa, a produção era muito boa, e talvez você pense, mas será que realmente existiu um cacho de uva que precisasse 2 homens para levá-los? Claro que sim, né? Talvez você não acredite muito nessas coisas, acho que seja alguma história da Bíblia, mas a Bíblia ela fala, né, de determinados acontecimentos que nos deixam realmente impressionados, como por exemplo a questão da longevidade, a questão da Arca de Noé e muitos outros assuntos que às vezes as pessoas têm dificuldade. Mas se você pensar, por exemplo, que hoje em determinadas fazendas eles conseguem produzir abóboras, né, de centenas de quilos, né, então você pode acreditar na palavra de Deus. Ela é confiável. E aquilo era a amostra da terra. Uma terra que era muito superior e já era deles. Deus havia prometido. Era só entrar e tomar posse. Mas o texto ele vai dizer o seguinte: esses espias que estavam ali, eles disseram o seguinte, né? Os homens que foram olhar a terra. Eles disseram, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Vejam só, a terra era muito boa. Eles trouxeram um relatório positivo da terra. Mas agora, eles estão colocando o olho na dificuldade. Eles estão agora focando nos problemas. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Tudo bem, mas eles também tinham um Deus.
forte e poderoso, que havia tirado-os do Egito. E disseram: e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então eles estão dizendo o seguinte: se nós entrarmos nessa terra, nós estamos rodeados de inimigos. Nós vamos ser fracos e vulneráveis. Eles trouxeram então esse relatório negativo. Começaram a enfatizar os problemas, ao invés de mostrar como a terra era uma terra bastante produtiva. E esses homens então trouxeram esse relatório. A terra é boa, mas tem uma série de problemas que precisam ser enfrentados. Observe agora, desses 12 homens, 2 deles, eles olharam de uma forma diferente. Diz lá em Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha só a palavra positiva. Eles não estavam olhando para o problema, eles não estavam focando no problema, eles estavam focando na vitória. Eles sabiam que tudo aquilo que havia acontecido na vida deles era resultado da mão de Deus, da presença de Deus em suas vidas. Então, quando o texto diz que Caleb fez calar o povo, é porque eles já deviam estar murmurando, falando, né? É muito difícil. Mas ele disse: certamente, olha só, certamente subiremos, certamente a possuiremos em herança. E ele diz mais: e seguramente prevaleceremos contra ela. Certamente e seguramente nós vamos conseguir. Isso é focar no resultado. E foi isso que eles fizeram. Todavia, eram 10 homens contra 2 que estavam falando da terra boa. E lá no capítulo 13, versículos 31 a 33, diz assim: porém, os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Vejam só, ele já diz, né, para as pessoas: não poderemos subir contra aquele povo. Por quê? Porque é mais forte do que nós. É claro que aquele povo era mais forte do que o povo de Israel, mas eles tinham um Deus que era mais forte do que aquele povo, que era mais forte do que o povo de Israel. E eles não tinham que confiar na sua própria força, eles tinham que confiar na força de Deus. Então, a primeira justificativa era uma justificativa onde eles se esqueceram de Deus, de colocar Deus no seu devido lugar, e se colocaram como pessoas fracas. Eles enfatizaram a sua fraqueza e enfatizaram a força do inimigo. Será que não é isso que você está fazendo hoje na sua vida? Olhando só para as suas fraquezas, para os seus defeitos, para os seus problemas? Eu não consigo, eu não posso, é difícil. Talvez você esteja colocando muita ênfase nas suas fraquezas e colocando muita ênfase na força do inimigo. Foi isso que eles fizeram. Mas eles não pararam por aí. Vejam só, infamaram a terra que tinham espiado. O que é infamaram a terra? Eles começaram a falar mal da terra. A terra não era boa? Era. Mas eles começaram a falar mal dessa terra, dizendo o seguinte aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Ou seja, eles estavam dizendo que era uma terra
produtiva, mas que era uma terra muito má, que iria levá-los a um trabalho exaustivo. E colocou a segunda dificuldade: e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles enfatizaram tanto o inimigo que eles acharam que esse inimigo, eles eram de grande estatura, maior do que eles. Na verdade, eles não viram os baixinhos, eles só viram os gigantes. Porque eles dizem: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E como é que eles se sentiram? Eles disseram: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Ou seja, eles se menosprezaram tanto que eles se viram como gafanhoto. Éramos aos nossos olhos. E assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles já começaram a pensar que o outro estava pensando que eles eram gafanhotos. Observe que tudo isso, diante de um fato que foi ressaltado de uma forma negativa. Ao invés de ressaltar os aspectos positivos, eles ressaltaram os aspectos negativos. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós imaginamos e com aquilo que nós estamos sentindo. Se hoje os seus sentimentos são sentimentos negativos, é porque você interpretou fatos e pensou neles como fatos negativos. Reinterprete todas essas coisas e pergunte: será que todos os meus problemas que eu estou passando hoje são realmente impossíveis para que Deus solucione? Será que a minha saúde, a minha doença, o meu problema financeiro, a minha dificuldade, a questão da justiça, será que tudo isso são coisas impossíveis para Deus resolver? Será que Deus não pode resolver os meus problemas? Será que Deus não pode me abençoar? Então, ao invés de você ficar pensando de forma destrutiva, negativa, pequena, comece a olhar para Deus e pense em quão grande Ele é e da forma como Ele pode derramar sobre a sua vida neste exato momento as suas mais ricas e preciosas bênçãos. Eu acredito, inclusive, que hoje você pode dormir tranquilo e sossegado, e amanhã cedo você vai encontrar a resposta para os seus problemas. Deixe Deus agir, olhe para Deus, tire um pouco o foco dos problemas, dos gigantes, olhe para Deus. E o que eu tenho que fazer? Qual deve ser a minha atitude? Eu quero deixar com você então a palavra de Josué e de Caleb naquele dia, quando todos disseram: não podemos, não vamos conseguir. E realmente, todos eles ficaram para trás. A Bíblia diz, lá terminando o Pentateuco, quando todo o povo então perece no deserto e apenas uma nova geração vai possuir a terra prometida, naquele dia, aquele povo determinou o seu futuro. Eles estavam na porta de entrada da terra prometida. Eles voltaram para trás, porque eles disseram: não vamos conseguir, não vamos conseguir, não vamos conseguir. Apenas 2 disseram: certamente vamos conseguir, seguramente prevaleceremos. Apenas esses 2 entraram na terra prometida, porque eles acreditaram que poderiam conseguir. Alguém já disse: se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. Tudo depende do que você acredita. Então eu deixo para você hoje esta palavra para a sua reflexão, para que você use como lema
da sua vida. Repita todos os dias. Repita isso na sua mente e no seu coração, porque foram as palavras que alimentaram esses homens até o dia em que eles entraram em Canaã. Cruzaram o Jordão e tomaram posse da terra. Só que isso aconteceu 40 anos depois. 40 anos peregrinando no deserto, até que toda aquela geração morresse, para que apenas esses dois restantes, juntamente com a nova geração que veio, pudesse assumir todo o propósito de Deus na profecia e nas promessas que Deus havia determinado para eles. Então, é essa palavra que eu quero deixar para você. Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Repita isso todos os dias. Confie em Deus e diga: certamente subirei, certamente possuirei a herança, porque seguramente prevalecerei contra todos os inimigos e contra todos os sentimentos negativos. Que Deus te abençoe e te guarde, que você, nesse momento, sinta-se abençoado pelo Senhor e lembre-se sempre dessas palavras, deixando que elas fiquem gravadas na sua mente e no seu coração. Amém.